Queridos, o que nós vamos fazer hoje de manhã e hoje à noite? Eu vou estudar com os irmãos, nós não vamos ter tempo. Eu gostaria de estudar os 7 sinais do livro de João. No livro de João não aparece a palavra, no Evangelho de João não aparece a palavra milagre. Só aparece a palavra sinal. Então eu vou fazer uma distinção com os irmãos da diferença de sinal e de milagre. E nós não vamos ter tempo de estudar os 7 sinais, porque nós precisaríamos de talvez 8 reuniões para conseguir estudar os 7 sinais. Então eu vou estudar o primeiro e o último sinal. Eu vou estudar as bodas de Caná, agora de manhã, e à noite eu vou iniciar, mas possivelmente eu não vou concluir, a ressurreição de Lázaro. Com qual ênfase? Sobre o atraso de Deus. Porque para Maria e Marta, o Senhor atrasou. Para nós, aparentemente ele está atrasado, mas ele nunca está atrasado. Somos nós que somos precipitados. Então nós vamos estudar essas 2 porções hoje de manhã e hoje à noite, certo? O evangelista João, o apóstolo João, ele foi um homem iracundo, ele foi um homem explosivo. Ele muito possivelmente tinha aquela ira que no grego é thumos. Existem 3 tipos de ira na Bíblia. Aquela em que a gente provoca as pessoas à irritação, aquela em que é mau humor e aquela que é uma ira explosiva. Dura meia hora, mas você mata nessa meia hora se for necessário. Como que nós sabemos que João tinha isso? Porque quando o Senhor estava caminhando para Jerusalém e eles atravessaram a vila de Samaria e os samaritanos recusaram receber Jesus porque ele tinha no semblante a expressa determinação de quem ia para Jerusalém, e os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, como que nós sabemos? Porque ele vira e diz para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu mande descer fogo do céu? Ele era filho de Zebedeu, filho do trovão. O que o trovão faz na gente? Dá susto. Nossa, a pessoa iracunda, ela assusta a gente, né? As crianças ficam assustadas. Não é à toa que a Bíblia diz o quê? E vós, pais, não irriteis vossos filhos. Porque nós temos o poder de irritar as pessoas por causa da nossa ira. Só que o evangelista João, ele tinha um diferencial. Ele encontrou o caminho do peito do Senhor. Ele foi íntimo. Ele possivelmente era um pouco mais quieto. Pedro era expansivo. Pedro falava quando devia calar, calava quando devia falar. Ele era mais intempestivo, mais agitado. Tem o seu valor. Mas João, ele era mais quieto e ele não ficou na quietude dele, mas ele foi avançando no caminho da intimidade com o Senhor. E ele encontrou o caminho do peito do Senhor, porque ele reclinou a cabeça no peito do Senhor. Então, os escritos de João são escritos de união. Então, por exemplo, João é o irmão nas Escrituras que mais fala sobre verdade, que mais fala sobre luz. Então, o evangelho dele é um evangelho completamente diferente dos outros 3 evangelhos. Ele não relata da mesma maneira. Por quê? Porque ele não relata apenas os feitos do Senhor, como os outros 3 fizeram, mas ele relata a fala do Senhor, a profundidade que havia na fala do Senhor. Então, os escritos de João são escritos que todos nós precisamos ler sistematicamente, muitas vezes por ano, para poder ir entendendo esse processo de união. Meus queridos, a maturidade, guarda isso. A maturidade é como subir uma montanha. Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica.
Quanto mais você sobe o caminho da maturidade, menos gente você vai encontrando pelo caminho. Porque é um caminho de solidão. Não é à toa que João permanece muitos anos preso. Não é à toa que Paulo permaneceu muitos anos preso. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque para o Senhor gerar intimidade, Ele nos deixa quieto, em silêncio. Então, quando o Senhor te prender numa determinada situação, não se assuste com isso. Porque é uma das formas de Deus gerar maturidade em você. E aí, o que ocorre no livro, no Evangelho de João? O Evangelho de João, ele não cita a palavra milagre. Ele só cita a palavra sinal. Então, nós temos 7 sinais produzidos no livro de João. Desses 7 sinais, eu já vou mostrar para vocês a diferença da palavra. Cada sinal indica algo para a vida pessoal daquela pessoa em que o sinal foi feito. Ele é diferente do milagre. A palavra sinal, no grego, ela significa semeion, que significa o quê? Marca, símbolo. É uma marca, é um símbolo que é feito. Então, para cada pessoa que Deus produziu um sinal, Deus produziu uma marca. É diferente do milagre. A palavra milagre significa dunamis, no grego, poder. Então, no milagre, como é descrito, por exemplo, no livro de Atos, muitos milagres são feitos no livro de Atos. Você olha, digamos que Deus produz um milagre na vida do Miguel. Eu vou olhar e vou dizer assim: uau, Deus é Deus. Olha o que Deus fez. O Miguel vai virar e vai dizer: uau, Senhor, como o Senhor é poderoso. Mas no sinal há algo diferente. Digamos que Deus produz um sinal na vida do Miguel. O Miguel vai ficar marcado. E aquele sinal diz o seguinte: Senhor, o Senhor operou em tal área da minha vida. É muito mais do que um uau. É um uau específico, onde naquela situação eu fui visitado pelo Senhor e algo diferente ocorreu comigo. Não é apenas um despertamento da fé, como é o milagre, como é o dunamis. No sinal, há um despertamento da fé e algo, uma lição, uma marca, um símbolo trabalhado especificamente na minha vida. Aquilo é algo específico para a pessoa. Por que os outros evangelistas não viram isso? Em partes, porque eles não tinham essa profundidade que João tem. João tem uma profundidade onde ele consegue enxergar o contorno daquilo que Deus está fazendo naquela situação. Vocês estão entendendo? Meus queridos, tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa de uma visitação muito específica. Mas muito específica. Alguns de nós aqui vão ter lutas com dinheiro, outras vão ter lutas com relacionamento, outras vão ter lutas com solidão, outras vão ter luta com vida e morte, outras vão ter luta com sexualidade. E nós precisamos de uma visitação específica de Deus em nós, trabalhando aquela área na nossa vida. O sinal disso, a marca disso, a palavra disso, é sinal. Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor produz 7 sinais no livro de João. Ele produz o transformar água em vinho, a cura do filho do oficial. Vocês lembram? Que ele diz para o Senhor: Senhor, não precisa ir até ele. Eu sou homem sujeito à autoridade. E digo a este vai, e ele vai, aquele vem, e ele vem. Basta o Senhor dar uma palavra e o meu oficial vai ser curado. Ele tem a cura do paralítico. Ele tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda por sobre as águas. Jesus cura um cego de nascença.
e Jesus ressuscita Lázaro. 7 sinais produzidos no livro de João. Então, enquanto o milagre é um sermão prático, o sinal é uma marca pessoal. É algo que ele está trabalhando dentro da pessoa em que foi operado o sinal. Então aquela pessoa está tendo uma necessidade específica, não apenas de uma cura, de uma provisão, de algo assim, mas uma intervenção específica de Deus na vida daquela pessoa. Quem aqui precisa de um sinal na sua vida? Levanta a mão. Os irmãos estão entendendo? E Deus, meus queridos, o nosso Deus e Pai, mas Ele é específico. Olha, me arrepia. Ele tem contornos específicos. Ele tem um amor único. Ele tem uma visitação santa, bendita, amorosa, para intervir na vida da gente. É uma coisa impressionante. Como que Ele nos visita o tempo inteiro, mostrando para nós quem Ele é na nossa vida, o amor e o cuidado dEle na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha na palavra sinal. Abra em João. Quando a gente vai estudar a Bíblia, nós olhamos o que o próprio autor diz a respeito daquele tema. Então, olha João 20, versículo 30. Olha o que diz. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha a finalidade do sinal. Para que eu creia, cada nome de Jesus. Eu trouxe um esboço que tinha tempo, eu estava fuçando nos meus esboços esses dias, eu trouxe um para tentar ler agora na viagem de volta. Os nomes de Jesus. Você sabe quantos nomes Jesus tem? 180. 180. Porque cada nome reflete uma faceta dele. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido, Messias, aquele que me toma pela mão direita e me dá entrada no reino eterno. É isso que significa Messias, Cristo. Então, quando a Bíblia diz Cristo, a Bíblia está dizendo o quê? Ele vai te tomar pela mão direita, vai completar a obra em você e vai dar entrada no reino eterno. Você está seguro nele. Você não está sob risco. Então, olha o que o texto está dizendo. Estes sinais foram escritos para que creiais que você tem um Salvador e que não apenas Ele é teu Salvador, mas Ele também é teu Cristo, ou seja, você está garantido de que Ele vai completar a obra para dar entrada no reino eterno, e não apenas isso, mas Ele também é o Filho de Deus, porque vocês se lembram, nós estudamos ano passado, quando nós somos filhos, nós somos plenamente livres. A gente só é plenamente livre quando a gente se vê na realidade de filho. Por isso, pai e mãe, não leve você para o teu filho. Não leve você. Leve o Senhor. Porque é conosco que eles aprendem a ver a paternidade de Deus. É conosco que eles aprendem a ver Deus como Pai. Para que o Filho de Deus e para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Então o sinal tem a finalidade de fazer isso, de produzir esta vida dele em nós. Então algo diferente vai acontecer. E eu vou passar a sair de um estado de morte para um estado de vida diante dele. Certo? Vejam Marcos 16, 17. Esse texto é interessante.
Estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que ênfase eu quero dar aqui? Estes sinais seguirão. Queridos, a igreja de Deus não busca sinais. Mas os sinais deveriam seguir a igreja de Deus. Nós deveríamos ter tal intimidade com o Senhor, mas tal intimidade, que os sinais simplesmente vão acontecendo. Eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na vida. Eu fui no início do mês, no meio do mês passado, eu fui para Porto Alegre partilhar para jovens. 330 jovens. Uma igreja deliciosa. 70 adolescentes limpando os banheiros, a cozinha. Gente, sabe aquela coisa linda de ver? 30 adultos cuidando do acampamento, 70 adolescentes fazendo serviço e 330 jovens participando. E aí eu me preparei, eu busquei ao Senhor para esse encontro. E meus queridos, eu sempre pedi para o Senhor o dom de línguas, e o Senhor não me concedeu. O que aconteceu no meio do encontro? Uma irmã se levantou com oração em línguas. E eu interpretei. Eu tenho 43, 44 anos de vida cristã. Nunca considerei isso na minha vida. Para mim foi um sinal. Um sinal de que se a gente busca, ele nos enche. Um sinal de que se a gente busca, os sinais seguem a gente. Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós buscamos o Senhor, os sinais naturalmente precisam nos acompanhar. Coisas vão acontecendo, desde coisas simples até coisas grandes vão acontecendo nas nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Há uns 2 anos atrás, eu acho que eu devo ter contado para os irmãos, olha um outro sinal que eu vivi. Eu tinha um irmão que alugava um apartamento meu e eu alugava um de um irmão. Então eu pus o meu para alugar e eu mudei e aluguei um de um irmão. Tá bom. O irmão, ele teve um câncer e o câncer teve uma reincidiva. E o nosso combinado é que ele ia fazer os aumentos de aluguéis. Ele é um irmão muito correto, extremamente correto. E passaram-se 3, 4 meses e ele não tinha feito. Aí ele me ligou. Ele falou, César, eu preciso falar com você. Perguntei da saúde dele, de como é que ele estava. Conversei com ele. Ele falou, César, a questão é a questão do aluguel. Eu falei, irmão, o que fica bom para o irmão? César, podia deixar o valor do jeito que está? Vai ficar muito bom para mim. Irmão, está feito, está resolvido. Está do jeito que está, né? Eu já estava preparado para fazer muito mais. Ele falou, isso daqui para mim estaria bom. Tá bom. Chegou a hora de eu reajustar o meu 2 meses depois. E os irmãos, liguei, preciso saber do reajuste. Irmão, preciso saber do reajuste. Irmão, preciso saber do reajuste. E os irmãos não me falavam. Aí o irmão me liga e diz assim, ô César, nós reunimos aqui em família e tomamos uma decisão. Nós não vamos aumentar teu aluguel, não. Meus irmãos, uma bobagem. O dinheiro que eu dei de desconto para o irmão não me faria diferença, e pagar o aluguel a mais não me faria diferença. Mas o que o Senhor falou para mim? Eu cuido de você. Meus filhos choraram quando eu contei a história. Os sinais precisam nos acompanhar. Esse é o natural da carreira cristã. Como se não bastasse, chegou janeiro. Eu virei e falei assim, saber de uma coisa? Eu vou pagar o IPTU do meu apartamento. Aí eu tinha que pagar o IPTU do apartamento que eu alugo. Irmão, qual IPTU? Irmão, qual IPTU? Irmão, qual IPTU? Aí o irmão me liga uns 2 meses depois. Ô César, sentamos aqui em família e tomamos uma decisão. Nós não vamos cobrar o IPTU de você, não. Estes sinais seguirão. Estes sinais seguirão.
Estes sinais seguirão. Nós precisamos buscá-lo dessa maneira. De tal maneira que segue. Busque ao Senhor. Ame o Senhor. Busque Ele, o seu reino, em primeiro lugar. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Os irmãos estão entendendo? Vejam Mateus 12, 38 e 39. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, para os ímpios, há um único sinal que Deus vai produzir. Qual é o sinal que Deus vai produzir? O grande sinal que ele vai produzir? O da morte e ressurreição dele. Porque Jonas representa a morte e ressurreição dele. Então, o Senhor esteve morto na cruz e 3 dias no centro da terra, pregando aos espíritos em prisão. Este é o sinal para os ímpios. E olha Mateus 16, 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, retirou-se. Meus queridos, nós não buscamos sinais. Mas nós buscamos a Deus de tal maneira que o sinal nos acompanha. Sinal não é errado. Deveria ser algo natural da igreja de Deus. Meus queridos, é anormal quando você... O último testemunho teu é de 10 anos atrás. É anormal. Quer dizer que Deus não operou nada nesses 10 últimos anos. O testemunho nosso deveria ser algo fresco, contínuo, constante. Nossa, olha essa palavra aqui que Deus me depositou. Olha que coisa linda e maravilhosa. Nossa, olha essa porção aqui. Nossa, tal irmão falou tal coisa. Nossa, eu orei com tal irmão e houve uma diferença na vida dele por isso daqui. Nossa, eu tive com minha filha, com meu filho, e nós oramos juntos e houve isso, isso e isso. Meus irmãos, isso deveria ser tão normal e natural na vida da gente. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque o Senhor deseja operar essas marcas pessoais dentro da vida da gente. Amém? Com isso em mente, vamos começar a estudar os sinais. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este
deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Certo? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar dois aspectos do texto. Nós vamos estudar a historicidade do texto, então o contexto, a época, o que significava, o que era um casamento para os judeus. Nós vamos estudar a historicidade e nós vamos estudar a alegoria do texto. O que é alegoria? Alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos e ideias em forma de figuras. Então, é uma interpretação, a gente usa aquela interpretação. Então, por exemplo, Jesus, quando fala da semente, ele está usando uma alegoria. Então, ele está dizendo que a semente é a palavra de Deus, ele esclarece. Aí ele fala dos terrenos. Então, ele diz que existem 4 terrenos nos nossos corações, que o coração do ser humano tem 4 tipos de terreno. Então, cada terreno produz um efeito. Então, ele está usando uma alegoria. Ele está tentando explicar para nós que o teu coração representa um daqueles terrenos. O Senhor nos compara com árvores. Como que você vê? Eu vejo homens como que árvores. O Salmo 1 diz o quê? O Salmo 1 diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Então o Senhor, ele vai usando elementos, e dali nós vamos, que são alegóricos, para a gente ir tirando os princípios. Ele entra montado em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. Ele não entra montado num quarto de milha. Porque o cavalo é um sinal de força, mas o jumentinho é um sinal de humildade. Então, são expressões, figuras que ele usa, onde nós vamos colhendo dessas figuras compreensões. Está fazendo sentido? Então, nós vamos estudar tanto a historicidade quanto a alegoria do texto, da porção, certo? Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. O que é esses 3 dias? 3 dias após o chamado de Natanael. Porque no capítulo 1, André busca Natanael, e encontramos o Messias. E Natanael vem e descrente, és tu o Messias? E Jesus diz o quê? Eu te vi embaixo da figueira. Então ele passou por alguma experiência na figueira, que foi marcante para ele. O Senhor disse o quê? Eu estava lá, quando você estava na figueira. Eu sei o que aconteceu. Então ele viveu alguma experiência debaixo daquela figueira. E o Senhor, eu te vi lá debaixo da figueira. E aí Natanael creu. Então 3 dias depois do chamado de Natanael, então nós temos essa experiência vivida agora. Só que, meus queridos, qual é a alegoria disso? Aliás, 3 na Bíblia é um número que se refere à ressurreição. 3 se refere à Trindade e 3 se refere à ressurreição. E ressurreição na Bíblia fala do quê? Quando você estuda Romanos capítulo 6, lá diz que nós fomos ressuscitados com Ele para andarmos em novidade de vida. 3 na Bíblia significa novidade de vida. Eu vou usar o símbolo do batismo por imersão. Quando você desce as águas, qual é o símbolo disso? Você morreu para o pecado. Quando você levanta das águas, qual é o símbolo disso? Que você ressuscitou para uma nova vida.
Então, ressurreição na Bíblia está ligado diretamente à novidade de vida. Então, o que Deus vai fazer aqui? Produzir uma vida nova. Esse é o símbolo. Senão, o Espírito Santo não teria escrito 3 dias depois. Ele não teria usado isso. Então, este escrito mostra que no casamento e na vida familiar é possível termos novidade de vida. Está fazendo sentido? Na vida familiar é possível termos novidade de vida. Que mais? Houve um casamento, diz o texto. Houve um casamento. Certo? Aqui mostra que Jesus valoriza o casamento. Deixe-me lembrar alguns textos para os irmãos. Quem aqui se encontra na condição de só? Levanta a mão. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem várias irmãs na condição de só. Seja de viúva, de separada, de solteira. Nós temos várias irmãs. Tá. Eu já vou pedir um perdão para essas irmãs, porque nós pregadores, e eu especialmente, como eu prego muito para a família, vocês acabam ficando esquecidas. Então me perdoe, tá? Eu estou agora na condição de viúvo, começando a preparar estudos para esses irmãos. Eu estou vivendo a realidade de um jeito que eu nunca tinha vivido, né? Eu sempre preguei que a solidão dói. Mas agora eu estou descobrindo que ela dói doído. Dói bem doído, né? E o Senhor, na graça dele, visita, ajuda, trabalha. Então, vocês vão aplicando o que for falado à realidade de vocês. Eu vou tentar ter o cuidado de fazer isso, mas já abri esse parênteses e estou fechando aí de que vocês estão sendo pensadas, tá bom? Jesus valoriza o casamento. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 1 Timóteo 4, 3. Daqueles que proíbem o casamento, Paulo os condena, porque há um estímulo para o casamento. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então o casamento é algo desejado pelo Senhor. Efésios 5,32, aí nos dá uma clareza única. Ele diz assim, ele se refere a Gênesis 2,24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus queridos, aprove a Deus pegar um elemento tão frágil quanto é o casamento da gente e torná-lo o principal testemunho de Cristo e a igreja nessa terra. Aprove a Deus fazer isso. O mundo anseia por famílias equilibradas. O mundo anseia por famílias equilibradas. Se a tua família, não importa quem você é, mãe solteira, separada, ser viúva, desquitada, não importa a tua condição. Se você tiver um bom testemunho, você terá pessoas te procurando para aconselhamento. Porque o mundo anseia por ver pessoas e famílias equilibradas. É uma coisa impressionante de como que o mundo tem necessidade disso. Por quê? Porque aprove a Deus fazer desta maneira. Aprove a Deus tomar o casamento e a vida familiar e torná-lo um grande testemunho. Para nós que somos líderes, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos de um coração redobrado. Mas redobrado.
neste tempo. Por quê? Porque nós somos o modelo do rebanho. Os irmãos entendem? Então, nós temos que, queridos, nós vamos ter problema na vida familiar. Nós vamos ter, ponto final. O que torna um homem de Deus e uma mulher de Deus, o que nos faz ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, não é a ausência de problema, mas é a capacidade de quebrantamento que nós temos. Então, o desafio nosso é estarmos quebrantados diante dos problemas que nós temos. Vejam mais, né? Então, o primeiro lugar, por ser o primeiro sinal que Jesus produziu, o que nós entendemos? Nós entendemos que o primeiro lugar que ele deseja trabalhar é na vida familiar. Vai aprender a ser filho. Vai aprender a ser pai. Vai aprender a ser mãe. Vai aprender a ser neto. Vai aprender a ser avô. Do jeito de Deus, com a mente de Deus, da forma de Deus. Porque o primeiro lugar que Deus deseja intervir é no casamento e na vida familiar. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma loucura. Eu e a Alessi, meus filhos não casaram, então nós não temos netos. Mas eu tenho 5 sobrinhos netos. Eu tenho 2 sobrinhas, que são como filhas para mim, e eu tenho 5 sobrinhos netos. E eu e a Alessi estávamos determinados que nós íamos comprar um carro grande, de 7 lugares, ia pegar os 5 e íamos viajar. A Alessi morreu. O que eu fiz? Comprei o carro. Não sei se é uma justificativa porque eu gosto de carro, né? Mas eu comprei o carro. E uma vez por ano, pego eles. A última vez passei 15 dias. Esse ano agora. Viajei com eles uma semana no ano passado. Esses dias nós viajamos 5 dias. Passamos 15 dias juntos. Porque, queridos, e eu sou um bom tio-avô. Porque sabe como é que a gente é um bom avô? Quando a gente vira para o pai e para a mãe e diz assim: o que você quer que eu faça? Tio, é desse jeito que eu quero. Tá bom. É desse jeito que vai ser. Porque nós não temos obrigação de educar. Quem tem obrigação de educar é pai e mãe. Então é do jeito de pai e mãe. Quem aqui é avô? Levanta a mão. Então está mandado o recado. Tudo bem? Não tem vô e vó melhor do que aquele que faz do jeito que o pai e a mãe querem. Oi? Vale para tio? Vale para tio. Vale para tio também, para tia, se for o caso, né? Então tem que ser do jeito que pai e mãe querem, porque quem tem a responsabilidade da formação é eles. O que Jesus fez? Jesus deseja intervir. E tem um dos comentaristas que eu li que disse assim: Jesus abençoou a ambos. Ele abençoou a instituição do casamento, como ele abençoou a cerimônia do casamento. Porque Jesus esteve numa cerimônia do casamento. Então o Senhor abençoou essas instituições. Que mais? Diz que o casamento foi em Caná da Galileia. Caná ficava a 6 quilômetros de Nazaré. Jesus evitou o grande centro para o seu primeiro milagre, pois lá poderia haver uma grande resistência à sua pessoa. Queridos, o ministério de Jesus todinho foi no interior. Jesus ia para Jerusalém, que era o centro financeiro, cultural e religioso da nação. Jesus evitou o grande centro. Por quê? Porque ele sabia que haveria muita manipulação. Jesus sai de Caná da Galileia e ele vai para Cafarnaum, e de Cafarnaum ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele opera alguns sinais que a Bíblia não diz quais são. E os fariseus dizem o quê? Dizem assim: Senhor, fica conosco. Olha o que Jesus responde, no capítulo 2 mesmo. Jesus, porém, não se confiava a eles,
porque sabia o que era a natureza humana. Jesus não tem confiança, sabia que os fariseus queriam que ele ficasse por causa dos sinais, e não por causa da pessoa dele. E o sinal tem a expressa finalidade de revelar Jesus, Cristo, Filho de Deus, e para a gente ter vida em seu nome. Eles não. Eles queriam os feitos do Senhor, não havendo confiança. 2 passos atrás. Esse é o exemplo do Senhor. Versículo 25. Não, 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque eu conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor tem esta clareza do que é a natureza humana. Que mais? Achando-se ali a mãe de Jesus, é bem provável que o casamento fosse de alguém próximo da família. É bem provável que fosse de algum parente. Jesus também foi convidado. Jesus nos revela a ser respeitosos em nossos relacionamentos e sociáveis com pessoas, ainda que humildes. O prudente vê como melhorar as relações e não piorá-las. O prudente vê como melhorar as relações e não piorá-las. Meus queridos, vamos lembrar de uma coisa. Nós temos a Judéia, a parte de baixo, a parte sul de Israel, e nós temos a Galileia, a parte de cima, a parte norte. Quando o reino foi dividido em Salomão, nós tivemos 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. As 10 tribos do reino do norte foram levadas cativas pela Assíria, por Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Foi levado cativo. E aí, ficou um pouco de povo morando ali. E aí, Deus enviou leões, porque eles estavam adorando a outros deuses ali na Galileia. Então, o rei da Assíria fez o quê? Chamou alguns sacerdotes de Israel. Como é que se adora no rei da terra, na terra de vocês? E aí ele enviou esses sacerdotes misturado com os sacerdotes de outras nações. O reino do norte ficou um reino infestado de espíritos malignos. Nazaré estava ali. Onde é que Jesus foi morar? Numa região de trevas. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Olha o que Deus fez. Mandou para uma porção de terra extrema, mandou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Santo dos santos. Eu e você faríamos o quê? Compraríamos, se tivéssemos condições, uma casa do lado do templo. Não. Deus fez o quê? Mandou para uma região infestada de trevas. Porque a mente de Deus é diferente da nossa. E lá nesta região, Jesus cresceu. Só que onde há domínio de Satanás, há pobreza. Estou certo no que eu digo? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, onde está infestado do diabo, há pobreza, há sujeira. Vocês estão conseguindo entender? E o que Deus então faz? Faz com que a luz habite neste lugar. Porque, meus queridos, o que dissipa as trevas? A luz. Qual é a definição de trevas? Ausência de luz. O que Deus fez? Mandou para essa região. Então é lá
que Jesus é convidado. Meus queridos, Jesus tem profunda compaixão dos necessitados. Jesus nos revela, então, que nós temos que ser humildes e respeitosos com os convites que nós recebemos. Nós temos que ser sociáveis. A história que eu vou contar, eu e a Alessi éramos recém-casados, então o casalzinho já faleceu. Era um casalzinho de idoso, muito querido, e ele vendia geladinho. E aí a gente estava evangelizando. E ele nos convidou para ir na casa dele. E aí nós fomos fazer uma visita. Fui eu, a Alessi e mais um casal. E aí o irmão, esse senhorzinho, ele queria dar para nós groselha, porque um dos sabores é groselha. Ele queria dar um copo de groselha. Ele abriu o armário e dentro do copo que ele ia servir tinha uma barata. Então ele tirou a barata, serviu groselha. Alessi, nós temos que tomar. Os irmãos orem por mim se eu for para a África um dia, tá? Se souber que eu estou indo para a África, você ore por mim, porque eu quero ir com essa atitude. Não, eu vou ser sociável e respeitável. De que jeito que é? É assim que vai ser. Jesus era extremamente respeitoso com as pessoas. Como que era o casamento no Oriente Médio? O casamento no Oriente Médio é arranjado pelos pais. Prestem atenção no que eu vou te dizer. O casamento só tem dois princípios nele na Escritura, um direto e um indireto. Qual é o direto? Tem que ser em julgo igual. É um nascido de novo com um nascido de novo. Não pode ser um crente com um ímpio, nem um ímpio com um crente. Tem que ser um nascido de novo com um nascido de novo. Esse é o princípio direto. E o princípio indireto tem que ter a bênção dos pais. Simples assim. Pai e mãe tem que virar e dizer assim: vai lá, filho, vai lá, filha. Se eles não disserem, puxa o freio de mão. Porque pode ter algo errado. Meu sogro pediu para a Alessi terminar o namoro comigo. A Alessi conversou comigo, ela tinha experiência com o Senhor, eu estava com 1 ano de convertido. E ela falou: César, meu pai falou, nós temos que obedecer. Tá bom, vamos terminar. Então, e aí vamos aguardar no Senhor, vamos ficar orando. Aí minha sogra conversou com meu sogro. Tião, você não gosta dele porque ele não vai para o boteco com você. O menino é trabalhador, é de boa família. Aí meu sogro aceitou. E aí nós continuamos o namoro. Por isso que eu cuidei bem da minha sogra. Né? Minha sogra sonhou comigo antes de eu me converter. Eu não tinha me convertido, ela tinha sonhado comigo. Ela sonhou, ela se pediu para ela orar por um marido. Ela orou e ela sonhou comigo. Quando ela me viu na igreja, ela falou: esse é o rapaz do sonho. Ela sabia quem eu era. Porque Deus fala o tempo todo. É uma coisa impressionante. Certo? Lá, então esses dois princípios. Lá, no Oriente Médio, o casamento é arranjado pelos pais. É um contrato entre duas famílias. O casal já era considerado marido e mulher desde que o combinado foi feito. A união ocorria de 2 meses a 1 ano depois desse combinado. No final desse período, o noivo saía para a rua com amigos, em geral à noite. Lembra da parábola das 10 virgens? Elas estavam à noite, aguardando o Senhor, porque era do hábito, da cultura.
Eles saíam à noite, o noivo saía à noite com os amigos, com tochas, da sua casa para a casa da noiva, com grande parada e festividade. Então tinha muita festa. Eu estive em Israel uma vez. Meus queridos, aí na sexta noite, eu parei e fiquei um tempão vendo um grupo de jovens, de meninos, dançando as músicas deles. Gente, que coisa linda. É um povo alegre, festeiro. Eles faziam aquela roda abraçados e dançavam, rodavam de um lado para o outro, e aí mudavam a posição e cantavam com voz alegre. É a descrição que a Bíblia faz das noivas, das virgens, das puras, né? Então eles vinham com grande parada de festividade. Após as palavras de bênção, o noivo levava a noiva para sua casa e ficavam lá até uma semana em festa. Então a festa durava uma semana. Nessa festa, acabou o vinho. E aqui eu vou falar o que toca na questão dos sinais. Eu vou completar um pouquinho mais tarde. No Oriente Médio, ser um bom anfitrião é uma obrigação. Se faltar comida é vergonhoso. O que aconteceu com aquela família? Possivelmente, ou eles calcularam mal, o que eu acho que não foi, ou eles eram simples. E acabou o vinho. E este anfitrião, ele, especialmente o homem, ele passaria muita vergonha, por quê? Porque ele não cumpriu a obrigação dele de receber bem. Vocês estão entendendo? Aqui é que vai ter o sinal. É que vai ter a operação do sinal. Queridos, Jesus é o noivo. Ele vem buscar a sua igreja. Então, qual é a tipologia que nós temos nisso daqui? Jesus é o noivo. Ele vem buscar a sua igreja no alto da noite. A gente está dizendo, nossa, que mundo horrível. Meu querido, meia-noite na Bíblia significa o quê? Trevas profundas. Vocês acham que não tem que avançar o pecado para Jesus voltar? Você lembra quando o povo de Israel entrou em Canaã? Tem uma descrição lá em que Moisés diz assim, que chegando a medida dos amorreus aos narizes de Deus, Deus jogou terra. Então presta atenção, para Jesus voltar, a medida da iniquidade tem que subir. O pecado vai aumentar? Vai. E a gente querendo segurar o pecado por força de política. Gente, é ridículo o nosso raciocínio. Pecado só se trata com cruz. E para o nosso Senhor voltar, o pecado vai avançar. Quando der meia-noite, nós ouviremos a trombeta. Eis o noivo. E aí aqueles que estiverem com as lâmpadas cheias entrarão no gozo do seu Senhor. A mãe de Jesus percebe que não há mais vinho. Sobre o vinho, o que nós temos que entender? Eu só vou citar as expressões. Eclesiastes 10:19 diz que o vinho alegra a vida. E Salmo 104:15 diz que o vinho que alegra o coração. Então, vinho na Bíblia é sinal de alegria. Aquele casamento tinha começado e tinha acabado o que nele? Como que anda o teu casamento? Como que anda a tua vida familiar? Com alegria ou sem? Se for sem alegria, o sinal é para você. O sinal é para
você. Você está me entendendo? A mãe de Jesus percebe que não há mais vinho. Aí no versículo 4, tendo acabado o vinho, no 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. Meus queridos, essa expressão, mulher que tenho eu contigo, se o Miguel falar isso para Cassiane, qual é a sensação que você vai ter, Cassiane? Nossa! Olha, que jeito é esse de falar comigo, Miguel? Mais ou menos isso? A expressão para nós é uma expressão forte. Só que a expressão mulher, no grego, significa o quê? Senhora. Minha senhora. Madame. Agora melhorou, né? É uma expressão extremamente respeitosa. Então, se o Miguel virar e falar, o que você quer, minha senhora? Você vai amar, né, Cassiane? Nossa, chamou ela de senhora. Vai amar isso daí. Então, a tradução, ela deixa um pouco a desejar para nós. Jesus está sendo extremamente gentil e carinhoso. Era uma linguagem muito polida. Então não é a linguagem que nós interpretamos. Jesus repete isso mais outras 2 vezes. Quando ele está com a própria Maria, mãe dele, quando ele está na cruz, ele vira para João e diz aí, João, eis aí, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele chama Jesus, ele chama Maria de mulher. Ele está chamando de forma dócil. E quando ele está com Maria Madalena, da ressurreição dele, vocês lembram? Que ele vai chamar de mulher. Que tenho eu contigo. No grego, essa expressão que tenho eu contigo significa e quanto a mim e quanto a você. O que Jesus está fazendo? Maria, ele está com 30 anos. Ele vai iniciar o ministério dele. Ele está dizendo o quê? Maria, e quanto a mim e quanto a você. A partir de agora, eu tenho uma responsabilidade, você tem outra. Estou saindo da condição de filho seu. Jesus começa a mostrar para Maria que agora ele não é mais o filho dela. Porém, ele é o Senhor dela. Olha esse comentário do Hendricks. Ao dizer mulher, o Senhor não intencionava ser rude. Muito pelo contrário. Ele foi muito gracioso ao enfatizar com o uso desta palavra que Maria não deveria pensar nele apenas como seu filho, pois quanto mais ela o visse como seu filho, mais ela haveria de sofrer. Ao vê-lo sofrendo, Maria deveria começar a vê-lo como seu Senhor. Você entende o que Jesus está fazendo? Que tenho eu contigo, no original, e quanto a mim e quanto a você. A partir de agora eu tenho um caminho que não é mais junto com você. Eu tenho um caminho que é diferente de você. Vocês estão entendendo? Queridos, filhos precisam ir. Filhos precisam ir. Filhos não são nossos. Filhos são do Senhor. Filhos precisam ir. Eles voltarão na nossa velhice. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a tomarem decisões. Porque se ele não souber tomar decisão, ele não amadurece nunca. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos reter
os nossos filhos. Eles precisam ir. Quando eles vão, em definitiva, aos 30 anos, é a idade do nosso Senhor. Aos 30 anos. Então ele é liberado para ele poder ir. Jesus é o noivo. Desculpem. Ainda não é chegada a minha hora. Por 5 vezes, Jesus diz, ele fala a mesma coisa. Ainda não é chegada a minha hora. Nós temos em João 2,4, em João 7,6, 7,8, 7,30 e em João 8,20. Por que Maria diz, filho, eles não têm mais vinho? Gente, quem aqui está na condição de mãe fala disso. Ontem me perguntaram dos meus filhos. A hora que a gente estava voltando, e eu de boca cheia, porque o André, porque a Jéssica, né? A gente é todo orgulhoso dos filhos da gente. O que Maria quis fazer? Filho, mostra pro mundo. Mostra quem que você é. Glorifica o teu nome. E Jesus só ia ser glorificado onde? Na cruz. Quando chega a hora da cruz, João 12, João 13, João 17, ele diz por 3 vezes, é chegada a minha hora. Porque a glória nossa vem apenas pela cruz. Não vem pelo título. Querido, quem somos nós? Não vem pelos bens. Querido, você veio nu e vai voltar nu. Você sabia que o paletó que você compra na casa funerária só tem a parte da frente? Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia disso? Levanta a mão. Pronto, tirei vocês da ingenuidade. Gente, a gente veio nu e a gente volta nu. Teu título, teus bens. Você já viu o caminhão de mudança seguir féretro? Seguir cortejo fúnebre? A gente veio desta maneira. Jesus mostra que não é pressionado por pessoas. Quem aqui é pressionado por pessoas, levanta a mão. Tá, deixa eu mudar. Quem aqui tem dificuldade de dizer não, levanta a mão. Eis os que são pressionados por pessoas. Quem aqui não é pressionado por pessoas, levanta a mão. Talvez seja um problema. Porque como é que você faz para se submeter? Aliás, sabe qual é a última característica do enchimento do Espírito? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É a sujeição. Jesus mostra que não é pressionado por pessoas. O cronograma foi traçado na eternidade. Nem mesmo os laços familiares iriam pressioná-lo. Nem mesmo os laços familiares iriam pressioná-lo. Fazei tudo o que ela vos disser. Após uma reprimenda, mulher, senhora, você está aí, eu estou aqui. Sou eu e é você. Vamos começar a cortar o cordão agora. É você e sou eu. Senhora. Então, após uma reprimenda, ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria passa a ver o Senhor agora como Senhor, e não mais como filho. As talhas, no versículo 6, as talhas da festa são feitas de pedra de sabão. E tem ali, olha o que diz.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Cada metreta eram 32 litros. Então, 2 metretas seriam 60 litros, talvez isso daqui, e 90, talvez isso daqui, o vaso. 6 na Bíblia é número de quem? De homem. Apocalipse diz isso, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, essas metretas falam de quem? De nós. E por que 2 ou 3 metretas? Porque, queridos, no casamento nós somos pessoas diferentes. Olha o que ocorre. Elas eram usadas para as purificações. O que o Senhor está me ensinando? Que eu e você somos os vasos, que nós temos capacidades diferentes e que água precisa ser depositada em nós. O que é água na palavra? A própria palavra. Tem que ser depositado. Tem que ser depositado. Queridos, eu tenho uma experiência de 30 e tantos anos de vida cristã. Eu li a Bíblia para pregar, até que eu entendi a paternidade de Deus. E eu passei a ler a Bíblia como filho. Meu devocional é o quê? Eu sento e leio a Bíblia de capa a capa. De capa a capa. De capa a capa. O meu desejo é poder ler 1 hora por dia. Eu vou ler a Bíblia 6 vezes no ano. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu leio pelo menos 1 vez por ano, de capa a capa. E aí o tempo de estudo é outro. Mas o meu devocional é eu como filho, buscando o meu Senhor. Esses dias o Senhor fez um depósito no meu coração de uma oração de Moisés, em Deuteronômio, mas maravilhoso, mas falou tanto ao meu coração. Então são porções simples, você tem que aprender a ser filho de Deus e deixar que a palavra entre. O vinho representa uma nova ordem. A água, aqui no contexto, simboliza a velha ordem. Jesus interviu para que a família não tivesse desonra. Guarda isso. Porque o sinal é uma marca pessoal. Jesus interviu para que a família não tivesse desonra. Então aí diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Agora deixa eu explicar para os irmãos o que Deus está fazendo. A palavra, versículo 11, com este deu sinais Jesus, com estes deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que é a palavra glória? Glória significa doxa, no grego. É um ponto de vista, é uma opinião, é uma estimativa, é um esplendor, é um brilho, é uma exaltação. Então ele mostrou a glória que o envolvia quando ele fez isso. Qual é o ensino prático? Eu vou falar da alegoria. 3 dias, um sinal de ressurreição. O que precisa ocorrer no nosso casamento? Uma novidade de vida. Quem aqui é a mesma pessoa de quando ainda se casou? Tem traços ainda parecidos? De quando você se casou? Você tem traços? Deixa eu mudar a pergunta. Quem ainda tem pecados, os mesmos pecados de quando você se casou? Ficou mais clara a pergunta? Sinal do quê, gente? De que não está tendo transformação. Jesus, ele é convidado. O casamento foi criado por ele e para ele. Jesus toma água, deposita num vaso. Nós precisamos pegar a água e depositar dentro de nós. Esta água é transformada em alegria.
É tão interessante como que a Bíblia é inteira. O Salmo 128 é um salmo escrito para o homem casado. Lá diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Videira fala do quê? De vinho, de uva. Uva fala do que na Bíblia? De vinho. Vinho fala do quê? Uma mulher pode inclusive estar dentro de casa e ela estar de que forma? Alegre. Só que para isso, tem que ser depositada a palavra. Tem que ser depositada a palavra. Não tem transformação sem a palavra. 6 na Bíblia representa número de homem. 2 ou 3 metretas representa que somos diferentes, com capacidades diferentes. Meus queridos, Deus faz depósito nas irmãs que não faz nos homens. Vocês têm necessidades que o marido não tem. Homens têm responsabilidades que a mulher não tem. Nós temos capacidades diferentes. O que ocorre? Aquele vinho é transformado num vinho melhor. Aqui os irmãos sabem. Então, o chefe, o representante da família, o mestre-sala, ele foi, pegou o vinho, experimentou e falou: nossa, mas esse vinho tem um sabor único. Porque imagina o seguinte, se a festa dura uma semana, o paladar está apurado quando? No início ou no fim? No início. Então, qual vinho que você coloca primeiro? O melhor. E depois você vai colocando um vinho de uma qualidade inferior, porque o paladar já desapareceu. Fez sentido? Ali ocorre um inverso. Qual é o inverso? O Senhor deixa o melhor vinho para o final. Qual é o sentido? O sentido é de que Ele tem o melhor para nós depois. Gente, faça a tua parte na vida familiar. Faça a tua parte no teu casamento. Faça a tua parte como filho e filha. Faça a tua parte. No que depender de você, deixa a palavra ser depositada dentro de você e deixa você se tornar alguém diferente. Está entendendo, irmão? Deixa o processo ocorrer em você. O processo tem que ocorrer em alguém em primeiro lugar. Em quem que vai ser? Em nós. Esse é o eu mais bendito da vida. Eu vou começar o processo do Senhor na minha família. Eu vou ser a filha, eu vou ser o filho, eu vou ser o marido, eu vou ser a esposa, eu vou ser aquele que vai ser diferente, eu vou ser o neto que vai ser diferente, vai começar em mim este processo. Os irmãos estão entendendo? Onde que é o sinal? Deus visitou aquele anfitrião na vergonha dele. Presta atenção. Todos nós temos vergonhas. Todos nós temos. Essa história de que lá na eternidade Deus vai passar um filme da nossa história, se for verdade, eu vou morrer de vergonha. Morrer eu não vou, porque eu vou estar lá no céu. Todos nós temos vergonhas. Eu tenho pensamentos dos meus 12, 13, 14, 15 anos de idade que eu ruborizo de imaginá-los. Quanta coisa feita, quanta coisa pensada, quanta coisa vivida, quanta coisa escondida. Todos nós temos as nossas vergonhas. O que o Espírito Santo faz? Elimina elas. Qual é o sinal que foi produzido nesse anfitrião? Jesus interviu nas vergonhas. Queridos, eu tive problema com sexualidade na minha infância. Conheci uma única mulher na vida, Alessi. Eu tive problema na minha sexualidade na infância. Se eu fosse seguir o que se passou na minha mente, eu seria um sem vergonha de mão cheia.
que ele fez? Interviu nas minhas vergonhas. Gente, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, Senhor, que sentido que faz isso? Então, enquanto o milagre é um despertamento, nossa, louvado seja o nome do Senhor, olha o que Deus fez, olha a cura, olha a providência, olha como que Deus interviu. Gente, tudo isso é maravilhoso. No sinal, enquanto no Dunamis é assim, no milagre, no sinal, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor fez isto em mim, na minha vida, na minha pessoa, na minha história. A primeira coisa que ele faz, ele arranca os pecados passados da nossa vida. E ele faz tudo novo. Você está entendendo? Então é o primeiro sinal que é produzido. O que você viveu, passou, acabou. Ele te tirou da tua vergonha. Amém? Tenha profundo respeito por tão grande salvação. Amém?